nós estamos inaugurando um quadro sobre odontologia a partir do mês de março aqui no programa e o Dr. Fernando Vick vai estar presente com a gente todos os meses. Dr. Fernando, que é cirurgião dentista, especialista em implantodontia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em estética pela Universidade de Nova York. Tudo bem, Dr. Fernando? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, é um prazer estar aqui, iniciar esse novo quadro. E vamos debater um pouquinho os temas relacionados à estética do sorriso e à saúde de modo geral. Doutor Fernando, a primeira pergunta que eu te faço, então, o que é estética para a odontologia? A estética nada mais é que a integração de um belo sorriso com o rosto e com a face de uma pessoa. Esse sorriso depende de uma boa coloração de dentes, de uma integração dos tecidos moles, ou seja, a gengiva, com os dentes, de modo geral, além de bom posicionamento e boa forma e proporção no tamanho dos dentes. Todos esses fatores vão complementar um sorriso agradável, um sorriso esteticamente bonito aos olhos de qualquer pessoa. Bom, a primeira queixa é em relação à cor dos dentes. A cor depende do biotipo da pessoa, idade, coloração de pele, cor de cabelo, cor dos olhos. Tudo isso deve estar integrado em harmonia com toda a face de uma pessoa. A cor agradável é aquela que combina com cada indivíduo. Em relação à forma, os dentes devem seguir a posição do lábio. O sorriso vai determinar o tamanho ideal do dente de cada pessoa. O comprimento do dente geralmente é baseado na forma e posição do lábio inferior. O lábio superior determina a posição da gengiva em relação ao sorriso. O ideal é que apareça em volta de 1 milímetro de gengiva em um sorriso forçado. Essa seria uma condição ideal de estética para qualquer pessoa. O alinhamento dos dentes e a posição é outro fator determinante para uma estética adequada. A ausência de dentes girados ou mal posicionados sempre fica mais agradável aos olhos de qualquer pessoa. Portanto, os dentes devem estar bem alinhados, com ausência de espaço entre eles, de forma que não chame atenção para nenhum defeito. Bom, doutor Fernando, então qual seria o primeiro passo para conquistarmos uma estética bonita, agradável? Bom, tudo começa pela estética vermelha, pela gengiva, pelos tecidos que circundam o dente. Uma boa manutenção da saúde, técnicas de prevenção, cuidados com higienização e consultas periódicas ao dentista são determinantes para qualquer indivíduo obter uma boa estética, manter sua saúde e manter essa situação ao longo de toda a sua vida. Como, por exemplo, nesses casos, o excesso e a falta de uma gengiva adequada são determinantes para o resultado final de qualquer tratamento. No primeiro caso, a gente observa um caso de excesso de gengiva no sorriso. Um sorriso caracterizado por um sorriso gengival sempre é uma das queixas dos pacientes. Na segunda foto, a gente observa um caso de falta de gengiva. Esses casos podem ser causados por uma inadequada higienização, uso de escovas duras ou até alguns tipos de doenças e inflamações da gengiva, levando a uma situação estética bastante comprometida. Esses casos de excesso ou de falta de gengiva são casos fáceis de serem tratados? Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, são casos bastante simples de serem tratados, com procedimentos pouco invasivos, relativamente simples e que levam a um resultado muito agradável, a uma situação completamente diferente da situação inicial. Todos esses procedimentos devem ser planejados junto ao dentista e bem explicados ao paciente, e nesses casos geralmente a gente tem um resultado muito além da expectativa dos pacientes em relação à estética final do sorriso. Doutor Fernando, a gente repara que as pessoas desejam um branco nos dentes que muitas vezes é até excessivo. Qual seria esse limite? Bom, o limite primeiramente é o bom senso. Eu acho que cada paciente deve saber qual é o ideal para o seu conforto, para a sua satisfação, mas tudo de acordo com a fisionomia, com o biotipo de cada pessoa. Por exemplo, pacientes mais jovens ficam muito bem com dentes bem brancos, e isso não fica tão natural em pacientes de mais idade. Pacientes de pele, cabelo e olhos claros também combinam muito mais com dentes mais brancos, porque o contraste dessa coloração vai ser menor.
cabelos mais escuros, olhos escuros, a gente já tem que ter um cuidado um pouco diferente em relação a essa estética como um todo. O sorriso, a gente tem que lembrar que está inserido no contexto de uma face da pessoa. Então, esse limite depende dos anseios de cada paciente e da orientação do dentista em relação ao resultado final. É claro que hoje em dia a gente vê constantemente na mídia todos os atores e pessoas famosas com um sorriso extremamente branco, onde nem sempre para todas as pessoas isso passa um ar tão natural. Na minha opinião, o bonito é o natural. Tudo que tiver forma e aparência de artificial pode ser um problema em relação à estética de qualquer pessoa. Doutor Fernando, a gente observa na mídia globais, artistas de televisão exibindo um sorriso perfeito, branco, alinhado. Qual é a técnica que a maioria desses artistas utiliza para chegar nesse efeito? Bom, hoje em dia um dos tratamentos mais difundidos é o chamado Smile Makeover, ou a transformação do sorriso, onde a gente pode corrigir pequenas imperfeições de tamanho, de comprimento, de forma ou de contorno dos dentes, além da cor, com o uso de restaurações. Essa é uma técnica geralmente bastante simples, pouco invasiva, que depende de pouquíssimo ou nenhum desgaste dos dentes naturais, e através disso é possível modificar completamente um sorriso em relação à sua cor, sua forma, posição de dentes, tornando um sorriso mais agradável, um sorriso mais natural, como é o que a gente está acostumado a ver diariamente em todos os veículos da mídia, sorrisos cada vez mais brancos, perfeitos, alinhados, passando ao mesmo tempo uma impressão de saúde, uma impressão de um rosto agradável, de um rosto harmonioso, e esses são todos detalhes importantes para uma estética agradável. Tudo isso num curto espaço de tempo? Exatamente, essa é a grande vantagem. Muitos desses casos a gente consegue fazer em pouco tempo. Diferente de tratamentos mais longos, como por exemplo tratamentos ortodônticos, alguns casos podem ser evitados esses tipos de tratamento e através do uso de restaurações corrigir pequenas imperfeições ou até em alguns casos grandes imperfeições e transformar um sorriso em questão de semanas. Aqui nós temos um bom exemplo da transformação de um sorriso, onde no caso inicial o paciente apresentava espaços e diastema entre os dentes, diferença de coloração, problemas de posição, tamanho e forma, e tudo isso através do uso de restaurações foi corrigido, mostrando um resultado final muito mais agradável, um sorriso harmonioso, uma posição adequada dos dentes, cor mais clara e, de um modo geral, a estética muito mais agradável e mais natural aos olhos de qualquer pessoa. Esses casos geralmente são tratados em pouco tempo. A transformação pode ser feita de uma forma rápida e em poucas semanas, em média 3 a 4 semanas no máximo, podemos transformar completamente um sorriso dessa forma, modificando a sua cor, modificando sua forma, modificando a proporção dos dentes, o alinhamento e toda a estética de um modo geral. Doutor Fernando, eu queria agradecer a tua participação hoje no programa, dizer que é muito bom saber conhecer algumas técnicas que a odontologia estética dispõe para ajudar as pessoas a conquistar um sorriso perfeito, dizer também que hoje a gente não se aprofundou em nenhum tema específico, mas que a partir dos próximos programas a gente vai estar falando detalhadamente de cada técnica utilizada, né, doutor Fernando? É isso aí, hoje a gente passou uma noção geral de padrões de estética, por onde começar, aonde que começa a conversa com todos os pacientes em relação às suas principais dúvidas nos tratamentos estéticos, e a partir das próximas vezes podemos começar a falar mais especificamente de cada tipo de tratamento. Então o e-mail, doutor? Bom, meu e-mail é fernandovic@hotmail.com. Eu gostaria de deixar aí à disposição dos telespectadores, porque na maioria das vezes as dúvidas sobre os tratamentos estéticos e sobre a odontologia estética de modo geral, os problemas não são tão complicados quanto as pessoas imaginam. Muitas vezes a gente pode resolver a maioria dos problemas de forma muito mais simples, de modo a obter um resultado agradável e atingir a expectativa de todo mundo.